E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Eliezer e nós estamos no canal Universo Sentido. Eu darei prosseguimento a mais um vídeo e neste vídeo eu vou trazer algumas questões concernentes à alma e o corpo biológico. Este vídeo é praticamente um prolongamento de um outro vídeo anterior a este, que tem o título de Semelhante atrai semelhante e Por que semelhante atrai semelhante. Eu sugiro que vocês assistam aquele vídeo para vocês se interarem um pouco mais essa questão do corpo energético, essa questão da alma propriamente dito. Enfim, o que é a alma? Será que a alma ela realmente existe? Ou será que a alma ela faz parte de contos, lendas, folclores que vêm passados de geração em geração? Será que a alma é uma espécie de criação inconsciente em que a gente desenvolveu nos longos anos evolutivos que a gente traz e com isso nós desenvolvemos essa famigerada alma, uma vez que nós temos um pouco mais de claridade sobre o evento morte, nós desenvolvemos essa alma para trazer uma espécie de conforto para nós quando nós nos depararmos com esse evento crítico conhecido como morte, e com isso, com essa percepção de que exista uma alma, nos vem à tona também que existe uma vida após a morte, e com isso nós nos conformemos, e isso é uma espécie de um burlamento cerebral para que nós consigamos viver um pouco mais em harmonia, sabendo uma vez que um dia nós iremos sucumbir fatalmente e deixar esse mundo. Enfim, são inúmeras as questões. Por exemplo, será que também a alma ela foi criada pela religião com o intuito de implantar um certo medo nas pessoas? Porque indiretamente, quando nós pensamos em alma, nos vem à mente também céu e nos vem à mente o pior de todos, que é o inferno, nos vem à mente o fogo do inferno, também nos vem à mente os fantasmas, os assustadores fantasmas, também nos vem à mente seres demoníacos. Então a gente vê que quando a gente pensa em alma, isso traz uma série de questões, algumas delas um pouco bizarra. Enfim, eu vejo que essas questões elas são extremamente válidas no mundo, nos meios sociais, porque é a partir do momento que você começa a questionar concernente à existência de coisas que a gente não vê no dia a dia, de coisas que você não tromba nas esquinas no seu cotidiano, quando você começa a questionar por elas, você começa a imbuir-se de uma vontade de ir à procura da resposta mais ideal para que satisfaça os seus anseios. E nesta procura por respostas você acaba aqui descobrindo coisas bem interessantes. Enfim, são as perguntas, são as curiosidades, são os questionamentos que movem, sem sombra de dúvida, todo o pensamento humano, e eles corroboram de maneira direta para a nossa evolução intelectual. Enfim, eu vou aqui discorrer dessa pequena reflexão aqui nessa ilustração. Dentro desta ilustração, eu começo com a seguinte pergunta: o que é o ar? Qual a importância do ar para a vida na Terra? A gente vai perceber que o ar ele é o elemento que se eu fosse classificar, e eu acredito que também para você, se você fosse classificar, não resta outra dúvidas a nós colocarmos ele como o primeiro elemento que constitui a vida. Eu diria praticamente que o ar ele é o mesmo que vida, porque se não houvesse ar, não haveria vida, como nós observamos dentro do palco de manifestações da própria vida, dentro da biosfera terrestre, ou seja, todos os seres viventes, o qual conhecemos,
dependem diretamente do ar para que eles sobrevivam. E se a gente for tentar responder essa pergunta, o que é o ar, nós vamos cair numa série de incógnitas, ou seja, qual é realmente a natureza íntima do ar? Do que o ar realmente é constituído? Na grande verdade, eu vou dizer que o ar, ele é como ele sempre foi. É uma resposta que praticamente não é resposta, mas a gente vai perceber que a natureza íntima do ar é e sempre foi um grande incógnita. É óbvio que a gente vai ter sim que dar nomes para esses elementos que constituem a vida, até porque senão a vida acaba ficando um pouco meio sem sentido. Ou seja, nós vamos retroagir em vez de nós evoluir cada vez mais. Enfim, e nós vamos dar norte e dentro de um conceito técnico nós vamos chamar a natureza íntima do ar de gases. E aí a gente vai perceber que os estudiosos eles vão classificar esses gases como, por exemplo, na nossa atmosfera terrestre, temos em maior proporção o nitrogênio, depois na sequência nós vamos ter o oxigênio, depois na sequência com um número muito pequeno nós vamos ter o gás carbônico, e depois nós vamos ter aí os gases nobres, ou seja, nós vamos, dentro de termos técnicos, qualificar a própria atmosfera e nós vamos dividir em gases. Todavia, a gente vai perceber que esses conceitos, embora elas contribuem diretamente para o nosso cotidiano e com isso nós cada vez mais vamos ganhando, ou seja, nós aprendendo a natureza um pouco mais íntima dos elementos que constituem a própria vida, a gente também desenvolve uma série de recursos para que nós possamos ter mais qualidade de vida. Todavia, se a gente for perguntar novamente o que é o ar, a gente vai entender que o ar ele é como é e a gente apenas desenvolve alguns conceitos, a gente apenas desenvolve algumas ideologias para que nós possamos ter o norte dentro de uma sociedade. E a gente vendo que embora esses elementos que constituem a vida e que são de suma importância para toda a vida, eles estejam num campo enigmático, eles estejam num campo sutil, nós não vivemos minutos sequer sem o ar. Nós podemos ficar até 2 semanas sem fazer alimentação, nós podemos ficar também por vários dias aí sem comer e sem beber, todavia nós não ficamos alguns minutos sequer sem respirar, principalmente, é claro, o oxigênio, ou seja, faltou oxigênio por alguns minutos e isso vai acarretar fatalmente ou no evento morte, ou se houver uma possível sobrevivência, não resta dúvida de que quem consiga sobreviver após alguns minutos sem respirar vai ficar com uma série de sequelas e algumas dessas sequelas irreversíveis, ou seja, vai carregar problemas para o resto da vida. Então, a gente vê que o ar, ele é um elemento que está diretamente ligado à própria vida. Eu diria que o ar e a vida são praticamente a mesma coisa. Dentro dessa reflexão, o que a gente vai observar? A gente vai observar que praticamente 96% dos elementos que impulsionam a vida, dos elementos que são responsáveis para a manutenção da própria vida como um todo, eles estão em campos sutis, eles estão em campos enigmáticos e eles estão também em campos que estão à mercê das nossas ideologias, ou seja, por nós não conhecermos estritamente a natureza íntima desses fenômenos que compõem a vida, nós vamos dar alguns nortes de acordo com aquilo que nós desenvolvemos no nosso pensamento e de acordo com os estudos, os criteriosos estudos. Enfim, mas a questão é justamente essa que eu quero trazer
é essa questão do que permeia a vida, dos 96% praticamente que permeia a vida, que está dentro desse campo invisível, bem como o ar, por exemplo, a gente vai ver que eles são elementos invisíveis, elementos imperceptíveis, elementos extremamente sutis, mas que são estritamente necessários. Se não houvesse esses elementos que permeiam todos os poros da Terra, é claro que também não poderia haver vida, pelo menos não da maneira que nós observamos, dado que todas as espécies de vida que nós conhecemos dentro desta matrix precisa do oxigênio para sobreviver. E aí, dentro desse conceito, que em primeiro momento parece que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eu quero explicar dentro deste vídeo, que é a alma, nós vamos perceber que a própria alma, levando para dentro dessa questão, ela também é um elemento que ela é de suma importância para a vida como um todo. Ou seja, a alma e o ar é o mesmo que a vida. Sem ar, nós não podemos sobreviver. Sem alma, nós não podemos sobreviver. E aí vem a questão. Assim também como nós não conhecemos a natureza íntima do próprio oxigênio, que é o alimento mais importante para que nós sobrevivamos, também nós não conhecemos a natureza íntima da própria alma, porque, embora nós não trombamos com almas em cada esquina que a gente anda por aí, elas são existentes no universo e elas apenas estão aí atuando neste campo sutil, assim como o próprio ar que nós respiramos. Embora nós precisamos estritamente do ar, nós não vemos ar por aí. É uma coisa bem interessante. Enfim, eu aqui vou englobar o elemento alma como um elemento que faz parte estritamente da vida em si. Sem alma também não há vida, assim como sem ar também não há vida. Uma vez pensando um pouco acerca dessa pequena reflexão, eu vou trazer aqui o conceito propriamente dito da alma, o porquê que a alma deve existir. Aqui eu vou levar em consideração os longos e milhões de anos de evolução de todo ser vivente, de toda espécie de vida que há em nosso planeta. Então, em primeiro momento, eu vou classificar aqui o espírito, a mente, ou a consciência, ou a própria centelha divina. Nomes são irrelevantes. Ou seja, eu vou dizer que essa centelha divina, essa mente, essa entidade pensante é uma entidade imaterial, ou seja, ela não tem matéria como nós observamos. Ela não tem matéria como a gente habitualmente costuma ver, perceber dentro das matrix. Ela é um elemento totalmente imaterial, totalmente enigmático. Ela é um elemento que praticamente dentro dessa percepção de matrix é um elemento que não existe. Não que ela não exista, é porque nós ainda não temos a capacidade de entender genuinamente qual é a natureza desse elemento. Então, superficializando, eu vou dizer que essa centelha ela é um elemento toda imaterial. Todavia, esse elemento imaterial é que vai dar sentido no elemento material, no elemento físico, no elemento tangível. E aí eu vou dizer que a alma ela é ponte entre a mente, o espírito e o corpo biológico. Então, qual é a função da alma nesse sentido? A gente vai considerar aqui os longos anos de evolução e a gente vai perceber que, em primeiro momento, vamos dizer que isso aqui, há milhões de anos atrás, essa centelha, essa consciência, ela continha informações
inteligentíssimas para criar a vida. Todavia, quando ela foi manifestar-se nas matrix, ou seja, nos planetas, ela, com essas informações do próprio todo, da própria mônada, que mais embaixo nós vamos entender um pouco mais, com essas informações ela foi criando corpos materiais, corpos físicos, a partir de uma aglomeração de átomos, e ao longo da evolução ela foi praticamente criando um corpo com a ajuda dessa ponte. Mas como assim com a ajuda dessa ponte? Aí eu vou ligar um no outro e dizer que a centelha, a própria consciência, a mente, ela precisa necessariamente de um corpo biológico para ela manifestar-se na Matrix, para ela manifestar-se no planeta Terra. Por um exemplo, se a mente ela é um elemento imaterial, ela é um elemento dentro do campo sutil, para ela manifestar-se, ela precisa necessariamente, obrigatoriamente, de um corpo biológico, uma vez que nossos pensamentos vão se transformar em atitudes. Em primeiro momento, o nosso ato de pensar ele é um ato virtual, ele é um ato imaterial, mas ele se torna material a partir do momento que nós nos movemos, a partir do momento que nós tomamos atitudes. Então a gente vai perceber que a consciência ela precisa obrigatoriamente de um veículo material para ela manifestar-se e realizar a grande obra para o todo, para a manutenção do todo nas matrix, levando em consideração os milhões de anos de evolução. A gente vai perceber o seguinte: a consciência ela já traz grandes informações do próprio todo, ela é o próprio todo, ou Deus, ou como você queira chamar, e ela vai também criando corpos. A partir do momento que ela cria corpos, esse corpo automaticamente cria a alma. E como é a criação da alma? Eu vou dizer que a criação da alma é uma ligação de informações do próprio todo, que vai agregar aí os átomos para construir um corpo biológico, e também a alma ela é uma espécie de digitalização do próprio corpo. Então, dentro da alma a gente vai ter dois conjuntos de informações: as informações do próprio cosmo, do próprio universo, e as informações que vão sendo aqui aderida à medida que este corpo biológico vai manifestando-se na Matrix, ou seja, a alma é uma impressão de ambos, da consciência, bem como do corpo biológico. Para a gente entender um pouco mais e frisar, a gente vai discorrer mais ou menos como funciona a mecânica da vida dentro da Matrix. A gente vai ver da seguinte maneira: a centelha divina, a consciência, a mente, o todo, o Criador ou o Deus propriamente dito, ele vai aqui se desfragmentar da mônada. Lembrando que toda essa mônada ela é sutil, enigmática, e ela também atua no núcleo atômico, e na sequência do núcleo atômico toda a cadeia de vida vai se sucedendo a partir dessa própria mônada, dessa própria centelha altamente inteligente. E eu vou posterior fazer um outro vídeo aí explicando como é a atuação desta centelha, desta consciência inteligente. Enfim, ela vai se desfragmentar. Essa consciência, levando em consideração, é claro, os anos de evolução, ela vai encontrar no ventre materno todas as condições, todas as informações necessárias para ela gerar um corpo biológico. Esse corpo biológico é o veículo de manifestação da consciência. Aqui nós teremos algo bem interessante, porque essa consciência, a partir do momento
que ela acopla ao ventre materno, ela vai adquirir informações genéticas da própria mãe que vai a gerar, informações genéticas do próprio pai e também vai agregar informações genéticas do corpo astral, levando-se em consideração os anos de evolução. E aí também ela vai trazer a informação do próprio todo. São esse conjunto de informações que vão agregar aqui as milhões de cadeias de átomos que vai formar o pulmão, o coração, o rim, os olhos, o cérebro, o pé, enfim, todos os elementos que constituem um corpo biológico propriamente dito. A gente vai perceber que a geração da vida é um conjunto de informações. A centelha desfragmentada já vem com informações de todo o cosmo. Dentro do ventre materno vai agregar também informações genéticas da própria mãe, bem como do próprio pai, as informações do próprio corpo espiritual, e daí vai surgir uma vida. E nós vamos ainda aprofundar um pouco mais sobre este conceito dentro de algumas outras ilustrações. Aqui também praticamente é para frisar. Nós temos aqui uma ilustração da própria centelha divina como um todo, lembrando que isso está ocorrendo tridimensionalmente, embora nós vejamos aqui na ilustração em 2D, a coisa ocorre tridimensionalmente. Nós vamos ver a consciência, ela acopla no ventre e ela vai criar toda a estrutura biológica, e com aquele conjunto de informações em que eu expliquei, ela vai criar o corpo energético dado a vibração da própria centelha. Essas raízes que eu fiz aqui é uma analogia para que vocês entendam que essa centelha, bem como o próprio corpo astral, a própria alma, ela está estritamente ligada em cada célula que compõe um corpo biológico, aproximadamente 100 trilhões de células, e todas essas células ligadas diretamente ao corpo astral como raízes, e todo o corpo astral, bem como o corpo biológico, ligado, é claro, à própria consciência. E o corpo biológico, bem como o corpo astral, eles vão obedecer estritamente aos comandos da própria consciência, uma vez que isso é o óbvio, porque nós temos que pensar, seja consciente ou inconscientemente, para que nós movamos. Enfim, a gente vai entender aqui que, como eu disse lá na divisão da própria vida e como ela se dá nas Matrix, a gente vai perceber que a consciência, ela traz informação do próprio todo. Uma vez que ela é o todo, ela se desfragmenta com as informações do todo, do próprio universo, ela cria o corpo e a partir daí ela vai agregar informações tanto do meio interior para o exterior, como do exterior para o interior. E esse é o fenômeno da própria evolução. E o que vai acontecer aqui? Como o corpo astral está ligado em células por células do corpo biológico, todas as informações exterior também vão ser digitalizadas na própria alma. E com isso, é claro, tanto o corpo biológico como o perispírito, o corpo astral ou alma, o corpo energético, bem como a consciência, vão colaborar para a própria evolução tanto da espécie como da própria consciência que constitui o todo. Ou seja, essas informações que vêm no corpo biológico automaticamente são impressas no corpo astral. E quando este corpo biológico não oferecer mais condições para que esta consciência se manifeste na Matrix, essa consciência vai deixar este corpo biológico, todavia ele vai carregar todas as impressões do corpo biológico na própria alma em si,
E essa alma, que é um corpo energético, é um corpo praticamente indestrutível, que é assim como a consciência, que ela vai aqui se ajustando, se depurando, ela vai se transmutando, ela vai ocupar espaço em algum outro lugar do cosmos, e a gente vai entender em outra ilustração. E esse aqui é o fenômeno da própria evolução em si, ou o fenômeno da própria reencarnação em si, como você queira chamar. Enfim, aqui nessa ilustração nós vamos ver aqui praticamente esse fenômeno que eu diria de reencarnação, uma vez que, é claro, o conceito reencarnação ele vai também deixar uma série de questões. Algumas pessoas acreditam, algumas pessoas não acreditam, algumas pessoas acreditam em destino, algumas pessoas também não acreditam em destino. E eu, na minha grande opinião, eu vejo que existe uma espécie de reencarnação e que a reencarnação está de acordo com as observações da própria vida, do próprio fenômeno existencial, uma vez que nós vemos que o próprio universo ele é como se fosse uma espécie de autorreciclável, ou seja, ele está sempre transformando-se de um estado a outro, como por exemplo, eu vou dizer, os estados da água, ora ela vai estar em estado líquido, ora ela vai estar em estado sólido, ora vai estar em estado gasoso, e esse é praticamente o ciclo eterno da água. Então a gente vai perceber que o universo ele é uma espécie de autorreciclável, e se nós estamos dentro do universo, se nós fazemos parte do próprio universo, não existe uma razão de que, se todo o universo é um eterno ciclo de transmutação de um estado a outro, uma vez nós estando dentro dele, nós também estamos dentro dessa cadeia, e isso é uma lógica. Então, para trazer esse conceito dentro da própria Matrix, para as pessoas compreenderem, a gente vai chamar isso, obviamente, de reencarnação. Mas eu não vejo a reencarnação como uma coisa que ela faz parte do destino do ser humano, é uma coisa que está traçado. Eu vejo que a reencarnação ela faz parte do universo para a manutenção do próprio universo. A gente vai exemplificar aqui, por exemplo, eu tenho o Pedro, que ele está aqui ao longo de milhões de anos em evolução, se transmutando, e ele vai desenvolver um corpo biológico dentro da Matrix, ou dentro do planeta Terra. Ele vai passar por toda aquela cadeia de informações lá que a gente viu na ilustração acima. Ele vai criar um corpo biológico, trazendo, é claro, as informações da própria centelha divina, bem como as informações da alma, do perispírito, vai agregar aqui com as informações genéticas da mãe e do pai, e vai criar um corpo biológico. Esse corpo biológico aqui, ele vai viver durante uma vida aqui dentro dessa Matrix. Com isso também ele vai aprender uma série de questões com relação à própria evolução, ou seja, ele vai aprender a viver, e posteriormente, quando ele sucumbir, quando o corpo biológico que ele mesmo criou não oferecer mais subsídios para que ele sobreviva dentro dessa Matrix, uma vez que ele está aqui porque ele contribui para a manutenção do todo, porque ele é o próprio todo desfragmentado, ele vai deixar esse corpo biológico, porém ele vai estar carregando um pouco mais de informações graças à sua alma, ou seja, a alma agregou aqui, imprimiu informações do próprio corpo biológico em toda a sua vida, e ele vai carregar isso para outro lugar do espaço, em que a própria mônada, a própria providência vai julgar que ele deva estar, e isso a gente vai entender, é claro, como ciclo da reencarnação, que eu não vejo como um ciclo de destino, ou seja, a reencarnação é um fato que está traçado na vida de todo mundo. Eu vejo que o destino somos nós quem fazemos, é claro. Eu vejo que nós estamos aqui mais por uma contribuição de uma vontade
muito mais transcendental, que a gente aos poucos vai descobrindo esta vontade, do que um ciclo praticamente dito de destino entre eu estou aqui porque eu tenho que resgatar alguns karmas e assim sucessivamente. Toda essa ideologia, embora essa ideia, claro, é bem válida e eu respeito com toda certeza todos os tipos de crenças, mas a reencarnação é propriamente dito em outro ponto de vista, é claro, como eu disse, não como destino, mas ela está de acordo com a própria observação do universo em si. Então, a gente vai ver aqui que o sujeito veio aqui, fez tudo o que tinha que fazer, aprendeu um pouco mais, carregou no corpo astral e foi para uma outra dimensão ou frequência vibracional. A gente vai entender aqui que todo esse gráfico, toda essa ilustração está ocorrendo em 3D e tudo isso está do mesmo lugar ao mesmo tempo. A gente faz isso aqui por camada para tentar entender como funciona a mecânica da própria vida. O sujeito vem, deixa o corpo, volta com a alma, carregando as impressões da própria Matrix, e se ele posterior tiver que voltar aqui, ele também vai trazer informações praticamente de vidas passadas, da própria vida passada, ou seja, informações desse próprio corpo, e esse ciclo ele se sucede por tempo indeterminado. E aí a gente vai perceber, vai exemplificar, por um exemplo, um suicida. Se um sujeito ele desfragmenta da centelha, cria um corpo biológico dentro da Matrix, e se porventura ele for acometido de um suicídio, essa cicatriz do próprio suicídio vai trazer algumas informações para o próprio perispírito, e esse sujeito aqui, ele apenas vai ocupar outro lugar, outra dimensão da realidade, com todas as informações que ele teve na vida aqui, bem como todas em consequência, e posteriormente, vamos dizer que esse sujeito ele comete suicídio por enforcamento. Posterior, quando ele for gerar, quando essa consciência for gerar um outro corpo, ele vai, é claro, com as informações genéticas da mãe, as informações genéticas do pai, com a própria informação da centelha e a informação da alma, ele vai gerar um outro corpo. Todavia, aquela impressão que ele carregou na alma do suicídio, como por exemplo, se ele cometeu o ato de enforcamento, ele vai também gerar um corpo biológico com uma possível sequela. Pode ser que tenha sequelas mentais, ou pode ser que venha com problemas na garganta, enfim, pode ser que venha com alguns problemas, dado que a própria alma, o perispírito, carrega as informações das vidas. E aí, é claro que ele vai se depurando com o passar do tempo. De repente ele pode se depurar em uma só vida. Enfim, a gente vai entender que isso não é um destino, que a pessoa escolhe isso para ela e depois ela vai ter que pagar por sua inconsequência. A gente vai ver que é uma consequência que ela gera para ela mesma. Exemplificando novamente o caso do enforcamento, uma vez que a alma ela agrega todas as informações biológicas, ela vai também digitalizar todas as informações desagradáveis, bem como as informações agradáveis, e quanto mais o sujeito aqui aprende a viver, melhor ele será em vidas sequentes, em vidas posteriores. Quanto mais o indivíduo aqui tem uma vida inconsequente, também ele vai gerar alguns corpos biológicos com essas informações, e isso é praticamente a depuração, ou seja,
Quanto mais inteligente o ser vai vivendo, mais inteligente é as impressões do corpo astral e mais inteligente o sujeito vai. Quanto mais inteligente o sujeito vai vivendo, mais também ele vai ocupando outras dimensões da realidade que são melhores, que são em que as pessoas que lá vivem têm uma claridade um pouco maior da própria consciência. Lembrando que esse ciclo de evolução é um ciclo eterno e é um ciclo obrigatório, onde todos nós inevitavelmente vamos passar por ele, onde todos nós também vamos manifestar aqui dentro deste orbe para a manutenção do todo. Todavia, nós também, um dia, inevitavelmente, iremos habitar em dimensões maiores para também a harmonia do próprio todo. E isso é um ciclo inevitável. Eu diria que o ciclo de evolução de toda a espécie é um ciclo obrigatório, porque nós somos impulsionados por uma consciência maior, e a vontade dessa consciência é que todos nós evoluamos, uma vez que nós evoluindo, a consciência, a centelha como um todo também evolui, ou seja, o todo é um conjunto de informações. Lembrando aqui também que as outras dimensões da realidade, elas são todas constituídas tridimensionalmente, e aqui eu só faço esse tipo de divisão só para a gente ter um norte, um certo norte, para entender um pouco que tudo isso está ocorrendo no mesmo ambiente, no mesmo campo, ao mesmo tempo. Isso é como você se apossar de um rádio e você estar escutando a rádio rock, mas ao mesmo tempo que você está sintonizado na rádio rock, você sabe que existe a rádio pagode, você sabe que existe a rádio sertanejo, e que está também essas informações dessas outras rádios, elas estão pairando no mesmo ar o qual você está escutando a rádio rock, e basta você mudar de sintonia e praticamente você entra numa outra frequência vibracional e você passa a interagir com uma outra rádio. E isso é o mesmo que as dimensões da realidade. Nós estamos hoje aqui dentro da Matrix, conhecido como planeta Terra, encarnados na Matrix, uma vez que nós deixamos, por uma condição do nosso próprio corpo biológico, não oferecer mais recursos para que nós sobrevivamos aqui, nós ocupamos uma outra frequência da realidade que está, lógico, pairando dentro de um campo que eu vou chamar este campo de universo como um todo, ou seja, deixamos essa frequência, passamos a interagir em outra frequência, e à medida que nós vamos depurando o nosso corpo energético, nós vamos atingindo frequências vibracionais melhores, até que, de vez por todas, nós nos tornamos o próprio todo novamente. Enfim, esse ciclo é por tempo indeterminado e nós vamos durar até que todo o cosmo dure, ou seja, uma vez o cosmo sendo eterno, tudo que há dentro dele, quer queira ou não, é eterno. Eu vou discorrer aqui rapidamente sobre os membros fantasmas. Esse membro fantasma, quem denominou foi o Dr. Ramachandran. Tem um livro dele chamado O que o Cérebro Tem a Nos Contar, que ele vai dedicar aí um capítulo exclusivamente para explicar um pouco sobre os membros fantasma. É claro que o seu livro é de cunho científico, ele traz uma visão dentro da neurociências, uma vez que ele é um neurocientista, mas a gente lendo aqui acaba aqui refletindo sobre esse lado sutil da vida. É óbvio que o Dr. Ramachandran ele não está dizendo nada a respeito da alma, mas o seu capítulo que ele dedica sobre membros fantasmas faz a gente refletir sobre a própria alma. O Dr. Ramachandran ele vai dizer em seu livro, neste capítulo aí sobre membros fantasma, que ele tratou pacientes que, mesmo com membros amputados,
eles se queixavam de dores no membro, eles se queixavam de coceira no membro e eles se queixavam às vezes desse próprio membro estar se mexendo. E aí vem uma questão, como o membro que não existe mais que foi amputado, como esse sujeito ele pode ter coceira num elemento que não existe mais? Como ele pode sentir dor num membro também que não faz mais parte dele? E aí vem essa questão da própria alma, a questão da digitalização da alma. A gente vai entender que, embora o sujeito ele perde partes do seu corpo, ele perde partes do membro, as impressões desse corpo biológico estão gravadas na alma, no corpo espiritual. E esse corpo espiritual, como está estritamente ligado tanto ao corpo biológico como à própria consciência, que ela vai fazer uma espécie de ponte, ela vai mandar as informações aqui desta perna biológica que não existe mais, mas a alma vai mandar informações para o cérebro desta perna e a gente vai ter sim esses sintomas de coceira, sintomas de dores no membro que não se tem mais. É claro que esse conceito não é do Dr. Ramachandran, é um conceito que a gente reflete em cima de alguns outros conceitos e ele, é claro, vai desenvolver uma série de tratamentos dentro do campo neurológico que é extremamente válido, uma vez que se nós estamos aqui dotados de corpos biológicos, não há nada mais do que contribuinte para a própria evolução do que aí estudarmos estritamente o próprio veículo de manifestação da mente, estudarmos aí os conceitos da própria alma e estudarmos a própria mente. É esse conjunto de informações, é esse conjunto de fatores que colaboram, sem sombra de dúvidas, para a evolução do pensamento humano. Então fica aí para vocês refletirem aí que de uma maneira indireta, mas de uma maneira científica, que a alma propriamente dito, ela existe e ela faz parte estritamente da própria vida, ou seja, se não existisse alma, também não seria possível aí a evolução da própria espécie, uma vez que a alma também ela não faz parte só do corpo humano. A gente vai ter que entender que uma ínfima bactéria aos grandes mamíferos, todos eles são dotados de corpos astrais, de corpos energéticos, de almas propriamente dito. Isso não é uma coisa exclusiva do ser humano, porque é isso que vai colaborar direto ou indiretamente para a nossa evolução. Uma vez que esse sujeito desencarnando, saindo desse corpo, ele vai para um outro ambiente, para uma outra dimensão. Quando ele criar um outro corpo, essas impressões, bem como a impressão da consciência, a informação da consciência, bem como as informações genéticas melhorada, vai contribuir para um corpo melhor. Contribuindo para um corpo melhor, nós vamos entender que nós estamos estritamente dentro do mecanismo de evolução, ou seja, cada vez que nós geramos um corpo, esse corpo ele tende a ser um pouco melhor do que era outrora, embora nós carreguemos algumas informações de algumas inconsequências que nós cometemos, a tendência é que nós vamos melhorando e isso compreende-se como depuração da própria alma. Isso aqui é uma espécie de revisão só para frisar um pouco mais. Então nós vamos entender que a consciência é um elemento imaterial, ela não comporta espaço e nem tempo, ou seja, o passado e o futuro é um elemento que se dá no aqui e agora. Para a gente trazer recordações do passado, nós temos que transformá-lo no presente, aqui e agora. Para nós atingirmos o futuro, esse futuro eles tem que estar no presente, no aqui e agora. Então isso faz com que nós, seres pensantes, entidades pensantes, somos eternos, uma vez que nós não temos passado nem futuro, uma vez que nós somos um estado
permanente, um estado perfeito da matéria que está no aqui e agora, manifestando em corpos tridimensionais que vão criar aí esses conceitos praticamente ilusórios de passado e futuro e datas, ou seja, todo esse conceito aí do relógio do tempo gregoriano. A alma, corpo astral, perispírito ou corpo energético é uma espécie de ponte que vai trazer informações da própria centelha e também vai digitalizar informações do corpo biológico, e é esses três que nós vamos ter o fenômeno vida nas Matrix como ele é. Uma vez lembrando que o grande responsável pela vida é essa centelha e ela é eterna. Vale lembrar também que a alma, ela é um estado que ela vai se transmutando e que a alma ela é gerada por essa própria centelha e que também o corpo é gerado por esta própria centelha. Esse corpo é um corpo limitado, é um corpo fragilizado, é um corpo transitório. Dentro dessa perspectiva, não nos resta dúvidas de dizer que nós não somos eternos e que nós perecemos e que nós somos os únicos, e uma vez criado este corpo, nunca mais criaremos outro corpo idêntico a esse, porque o próximo corpo será um pouco mais melhorado do que esse, ou seja, dentro dessa perspectiva nós não somos eternos e sim nós sucumbimos. Dentro dessa perspectiva nós somos eternos por uma questão de que isso não comporta espaço-tempo, isso é um estado permanente, é um estado imaterial e é um estado que existe desde a criação, ou seja, desde a fundação dos tempos, enfim. Isso aqui é o corpo aqui que vai ser o elo e que também é responsável de maneira direta para a evolução da própria centelha. Enfim, era isso que eu queria trazer aí para vocês. Espero que vocês entendam e espero que com esses conceitos aí vocês possam agregar um pouco mais de informações e que isso possa contribuir aí para a evolução do teu intelecto, para um aprimoramento intelectual, e que isso possa servir aí para a sua melhora como ser, e que juntos nós possamos, é claro, sempre estar rumo a aprender um pouco mais sobre os elementos que estão no campo do incógnita, mas que faz toda a vida acontecer. Pessoal, não se esqueçam de inscrever em meu canal, e é isso aí, grande abraço, felicidade a todos, clique em gostei e até mais, até um próximo vídeo.